Oi, nós vamos começar agora a aula sobre propriedades da adição, partes da adição, partes da subtração, operações inversas e expressões numéricas utilizando a adição e subtração. As partes da adição. Temos aqui parcela e a soma, que é o resultado. Pode ser chamado de soma ou total. Então, tem a primeira parcela, a segunda parcela e o soma ou total, que é o resultado. Essas são as partes da adição. Propriedades da adição. Temos a propriedade comutativa, né? Que mesmo trocando a ordem das parcelas, o resultado vai ser o mesmo. 3 mais 4 é 7, 4 mais 3 é 7. Então, é a mesma soma. Então, a ordem das parcelas não altera a soma. Propriedade associativa. Mesmo associando as parcelas de modo diferente, o resultado não vai alterar, a soma não vai alterar. Aqui, quando tem 3 ou mais parcelas, né, 3 ou mais números para serem somados, a gente não usa mais a propriedade comutativa, a gente vai usar a propriedade associativa, de associação. Então, a gente vai primeiro somar, ou você faz somando primeiro as duas parcelas, e aí o resultado soma com a última, ou você pode também somar primeiro as duas últimas parcelas e depois somar com a primeira. Tanto faz. A propriedade associativa ela vai ser usada quando tiver mais de 3 parcelas, né? De 3 ou mais parcelas. E tem também a propriedade do elemento neutro. Uma adição em que uma das parcelas é zero, independente da ordem, e a outra for um número natural qualquer, a soma vai ser o próprio número. Por quê? Porque o zero ele é neutro, ele não modifica o valor. Então, 1989 mais zero vai ser 1989. E 0 mais 2109 é 2109. Então, tanto faz o zero estar no início como estar no final. Qualquer posição da parcela zero vai ser o valor não alterado do número, porque o zero ele é neutro. Ele não vai alterar na soma. Partes da subtração. Então, as partes da subtração aí. O primeiro número é o minuendo, o segundo número é o subtraindo, e o resultado a gente chama de resto ou diferença. Então, o primeiro número é minuendo, o segundo subtraindo, e o resultado da subtração é resto ou diferença. Essas são as partes da subtração. As operações inversas. As operações matemáticas que realizamos possuem uma característica muito importante. Cada uma delas possui uma operação inversa. E é como se pudéssemos resolver a continha de trás para frente. Essas operações inversas são chamadas de prova real também. Então, as operações inversas aqui. A operação inversa da adição vai ser a subtração. E a operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. E assim sucessivamente. Né? Da subtração é a adição, da adição é a subtração, da multiplicação é a divisão, da divisão é a multiplicação. Então, aqui está mostrando. Tem um probleminha, né? Isabela tinha 13 reais, ganhou mais 16 reais da sua avó. Quantos reais ela ficou? 13 mais 16 dá 29. Em seguida, Isabela gastou 16 reais em um presente para sua mãe. Quantos reais ela ficou? Aí fez a operação inversa, né? 29 menos 16 dá 13. Então, a operação inversa é essa daqui. Da adição é a subtração, da subtração é a adição. É como se fosse a prova real, para ver se está correta essa conta aí. Né? 13 mais 16 é 29, 29 menos 16 é 13. E também se eu fizesse 29 menos 13 dá 16, certo? E expressões numéricas. As expressões numéricas que eu vou trazer aqui, né, ela só está relacionada primeiro à adição e subtração. São expressões numéricas que têm apenas adição e subtração, certo? Quando tiver uma expressão numérica assim, sem parênteses, eu vou começar a resolver de acordo com o que vem a ordem. Nesse caso aqui, veio a adição primeiro. Então, eu resolvo a adição, depois resolvo a subtração, depois a outra adição. Se aqui tivesse parênteses, certo? Aí, com parênteses, né, no caso em que as expressões numéricas aparecem
entre parênteses, devemos efetuar primeiro as operações que estão dentro dos parênteses. Então, nessa daqui, nesse caso, eu vou resolver primeiro a que está dentro do parênteses, sempre. Então, a expressão numérica, quando não tem parênteses, eu resolvo de acordo com o que elas aparecem. Apareceu primeiro a adição, eu resolvo primeiro a adição, depois a subtração, depois a adição. E aqui, como teve parênteses, eu vou resolver primeiro parênteses, né, 26 menos 12 que dá 14, e depois eu vou resolver aqui como se fosse uma expressão sem parênteses, 15 mais 14 menos 8. E aqui também, ó, tem parênteses, então eu resolvo primeiro parênteses, 22 mais 4 que é 26, menos 17, menos 5, e aí resolvo na ordem que aparece, 26 menos 17 dá 9, mais 5 dá 14. Então, as expressões numéricas com adição e subtração não tem essa ordem. A única ordem, né, a única regra para resolver a expressão numérica com adição e subtração é que se houver parênteses, a gente resolve primeiro parênteses. Obrigada.